escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, tudo bem com vocês? Nós começamos mais uma aula da nossa revista. Você tem 3 novas mensagens e estamos já na lição 11. Sim, nós estamos na lição 11 de 13. Estamos já na reta final, quase terminando de ler todas as mensagens que nós temos novas e das cartas de Paulo. Nós vamos então da lição 11 falar sobre a soberania de Deus. Antes de começar a falar qualquer coisa, vamos falar com o Senhor e pedir em oração para Ele abençoar a nossa aula, para a gente prestar bastante atenção e Ele falar aos nossos corações. Então vamos falar com Ele? Senhor, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula da Escola Dominical. Muito obrigado porque o Senhor nos possibilita assistir às aulas de forma online. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente nesse tempo tão difícil. E nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de tudo. E o Senhor tem poder sobre tudo, sobre nossas vidas, sobre a nossa família, sobre nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, então já vamos começar aí a nossa lição falando já pelo título. Soberania de Deus. O que é soberania? Quero saber quem será que sabe. Pensa aí. Soberania. Você sabe me definir o que é soberania? Soberania significa um poder supremo. Um poder soberano é aquele que não existe outro no mundo maior que ele. Então sim, é um poder que está acima de todos os outros. Essa é a soberania de Deus. A soberania de Deus, então, é esse poder que Deus tem que está acima de todos os outros. E só Ele tem essa característica. Então hoje, essa característica que é somente de Deus, a gente vai desmembrar para a gente definir de fato e entender de fato o que é essa soberania de Deus e como ela acontece. Então, para guardar na mente e coração, o nosso versículo aqui da nossa aula, que é o versículo-chave, é de Romanos 8:28. Vamos ler? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é o versículo-chave da nossa aula. Então, para a gente entender como que vai funcionar a aula de hoje, nós vamos então falar sobre 4 situações muito importantes em que Deus exerce esse seu poder supremo, a sua soberania. O primeiro ponto, a primeira situação, vamos chamar de criação e queda. Sim, criação. Deus criou tudo. Então, Deus é soberano na criação. Isso é o que nós podemos inclusive observar lá em Colossenses 1:15-17. Este, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então sim, Deus é soberano na criação. Tá bom, mas e na queda? A queda não é onde foi que o pecado entrou no mundo? Tá lá, inclusive em Romanos. Lá em Romanos 5:12, a gente pode observar que no momento da queda foi onde o pecado entrou no mundo. Está escrito lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui em Romanos está falando que lá na queda, onde
por meio de Adão, por meio de um único homem, o pecado entrou no mundo, todos os outros homens e mulheres também, né, todo mundo na Terra passou a ser pecador, passou a pecar também. Tá, então, Brenda, você tá me falando que até nesse momento Deus foi poderoso? O pecado não se tornou algo que fugiu do controle de Deus? Ou que o pecado, nesse sentido, né, que o pecado é uma coisa ruim, Deus não é bom? Não tô entendendo como ele poderia ter exercido um poder tão grande, sendo que naquele momento da queda foi o momento em que o pecado entrou no mundo. Bom, aí é que tá o ponto. Deus permitiu a queda e permitiu também as suas consequências para demonstrar ainda mais a sua graça e misericórdia. Então, por isso, a gente pode falar que sim, Deus, ele é soberano até mesmo no momento da queda, no momento da entrada do pecado, porque na verdade o pecado só entrou porque Deus permitiu. Ele não é responsabilidade de Deus. A gente não coloca essa responsabilidade sobre Deus. Colocamos essa responsabilidade sobre o homem. Deus apenas permitiu que a queda acontecesse. Então, como ele permitiu, isso não fugiu ao seu controle, não fugiu ao seu poder supremo. Então sim, na criação e na queda, Deus exerceu a sua soberania. É muito importante ressaltar que mesmo a queda, mesmo a entrada do pecado no mundo, não invalidou nenhum dos planos de Deus. Então Deus continuou tendo controle da situação. Ele inclusive mostra a sua soberania dentro, né, da situação da queda, ali que a gente colocou, porque ele sabia muito bem como lidar com ela, e sabia inclusive como reverter essa situação da queda, reverter a situação do pecado ali dentro do mundo, que, spoiler, né, que foi como Jesus, foi com a vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição. Então, Deus, lá desde o início da criação, ele já tinha todo esse plano traçado, estava tudo esquematizado, sabe? Deus sabe de tudo que ele faz. Lá desde o início, ele já tinha tudo planejado. Então sim, ele exerceu a sua soberania porque nenhum dos seus planos foi frustrado. A segunda situação muito importante dentro da história do cristianismo, onde Deus exerce muito a sua soberania, é na eleição. Eleição? Eleição tipo estadual, municipal, federal, em que a gente escolhe nossos governantes? Não essa. Vamos deixar essa definição de lado. Vamos construir um novo conceito de eleição. Uma eleição em que a gente pode aplicar em conceitos bíblicos, em conceitos dentro do cristianismo, consiste na escolha das pessoas que irão obter a salvação. Tá, você está me falando então que teve uma pessoa que escolheu quais foram as pessoas que vão ter a salvação? Não, nem todo mundo vai ter a salvação, então, do momento lá da queda? É isso que você está me falando? Sim, é isso que eu estou te falando. Nem todo mundo vai ter receber esse grande presente, receber essa dádiva, né, que é a salvação. Bom, se nem todo mundo vai receber, alguém teve que escolher quem vai receber. Quem que escolheu? Olha só, foi Deus, porque obviamente Deus é justo e ele é capaz, ele tem esse poder supremo de escolher quem são aqueles que ele gostaria que sim recebesse a salvação. É uma escolha difícil? Não sei, não cabe a nós também falar, porque nós temos uma mente muito limitada de homem e a gente nunca vai compreender o que está se passando nos planos de Deus. Então a nós só cabe aceitar a eleição. E sim, a eleição é bíblica. Em vários momentos dentro da Bíblia é citado essa eleição de Deus, em que ele elege que pessoas foram predestinadas, ou seja, o destino dessas pessoas já tinha sido traçado por alguém, esse alguém no caso Deus. Esse destino delas já tinha sido traçado, elas já tinham sido predestinadas à salvação. Nós sabemos quem são essas pessoas? Não, nós não sabemos quem são essas pessoas.
a única pessoa que sabe, né, no caso, Deus. Deus é o único ser que sabe quem é os eleitos. E isso, a gente pode usar um dos versículos que eu falei, que tem vários na Bíblia. Um dos versículos está lá em Efésios 1:11, que diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Sim, quem é esse daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade? Bom, é Deus. Deus é quem está sendo referido aqui. Então, sim, Deus, ele exerce essa soberania de forma muito grandiosa no momento da eleição, porque é uma responsabilidade muito grande, é um poder que só cabe a ele e a ele somente. Nada que nós formos fazer vai mudar isso. É ele quem decide e a ele cabe isso. Deus escolhe baseado exclusivamente no seu propósito. Ele tem um propósito. Nós não sabemos quais, mas cabe a ele. E muitos pensam também, né, que o ensino a respeito da eleição faz Deus ser injusto. Mas nós precisamos lembrar que Deus é puramente justiça. E lá em Romanos 9,14, isso fica muito claro, onde diz: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então não, em momento nenhum Deus é injusto. Então a eleição, se a eleição cabe a Deus e Deus em momento nenhum é injusto, a eleição passa automaticamente a ser justa. Então sim, a eleição é algo válido e justo da parte de Deus. Um momento em que Deus exerceu muito bem a sua soberania. É muito importante colocar a eleição como um ato da soberania de Deus, porque o fato de ele escolher aqueles que pertencem a ele, aqueles que vão receber a salvação, é uma demonstração de que todos os acontecimentos seguem para os propósitos divinos. Então, ele escolheu porque ele tem um propósito para cada um de nós. Então, ele elegeu essas pessoas. Isso sim é uma demonstração do seu poder supremo, que cabe a ele somente. E agora, compreendido isso, nós partimos para nosso terceiro ponto da aula, que é a liberdade humana. Sim, Deus exerce a sua soberania, o seu poder supremo dentro da liberdade humana. Tá, mas você não estava falando até agora que a gente não podia fazer nada? Quem decidia que se a gente ia ser eleito ou não era Deus? Sim, isso com certeza. Meio paradoxal, né? Uma coisa que não faz meio que sentido. Mas na verdade faz. Vamos compreender. A responsabilidade de desenvolver a salvação é nossa. Deus nos dá às pessoas a salvação, mas é nossa responsabilidade desenvolver ela. É nossa responsabilidade em desenvolver a nossa fé, buscar o crescimento espiritual, demonstrar o temor que nós temos em relação a Deus. Então sim, essas ações são nossa responsabilidade. Então, dentro da nossa responsabilidade, temos uma liberdade, certo? Essa liberdade humana, essa liberdade que cabe a nós, ela está abaixo da vontade de Deus, abaixo do seu poder supremo. Então sim, a soberania de Deus é exercida até mesmo sobre a nossa liberdade. Nós temos uma liberdade que ela está abaixo da soberania de Deus, certinho? Bom, então se alguém escolhe fazer algo, é porque esse alguém se esforçou para fazer isso. E ao mesmo tempo, é porque Deus capacitou essa pessoa para fazer tanto no aspecto de vontade, de decisão dessa pessoa, quanto no fazer. Então, se eu decido fazer algo bom, eu tenho a influência da vontade soberana de Deus sobre a minha decisão e tenho também a influência da vontade soberana de Deus sobre a minha prática da minha vontade em fazer algo bom. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu
decidi vir aqui dar aula para vocês. E eu decidi gravar essa aula para vocês. Se eu decidi fazer isso, foi pelo meu próprio esforço. Em partes, né? Foi o meu próprio esforço de eu estar aqui fazendo aula para vocês. Mas também porque Deus me capacitou para vir fazer isso. Então a minha liberdade está sujeita à vontade soberana de Deus. Vamos olhar lá em 1 Coríntios 15:10 para entender um pouco mais isso? Lá está escrito: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, tudo que eu faço está abaixo da vontade soberana de Deus. Então, sim, Ele exerce a sua soberania na nossa liberdade humana. Caminhando para o final, então, da nossa lição, só falta a gente falar sobre mais um ponto. O quarto ponto final, em que a gente pode falar sobre como Deus exerce a sua soberania através do seu julgamento. Bom, julgamento nos remete a uma pessoa muito específica, que é um juiz, né? O juiz é aquela pessoa que vai avaliar os fatos para julgar algo, baseando-se na verdade e buscando ser uma situação justa, né? Buscar a justiça. Bom, a gente pode colocar que sim, Deus, Ele é, primeiro de tudo, Ele é o Criador e Redentor, e é também o juiz da criação. Bom, Deus é aquele que tem a verdade, Ele é a verdade. Então, se o juiz é aquele que vai se basear na verdade para ser justo, a gente pode colocar aqui que Deus tem todas as características possíveis para ser um ótimo juiz e o melhor juiz de todos, em que Ele vai exercer mais uma vez o seu poder supremo de julgamento. Porque se Ele é a verdade, Ele sabe de tudo. E se Ele é 100% justo, como a gente acabou de falar aqui, em que não há momento nenhum em que Deus exerce injustiça, Ele é o juiz perfeito, em que pode julgar sem falhar. Então a gente pode falar que sim, o Senhor julga o mundo conforme a verdade. E também o seu julgamento é justo e imparcial. Finalizamos então a lição retomando os pontos em que Deus é soberano na criação e na queda, na eleição, na liberdade humana e também no julgamento. Então sim, Deus é soberano não só nessas 4 situações, mas são 4 situações em que norteiam toda a sua soberania, e todos os outros pontos podem ser explicados baseados nesses 4 pontos. E a gente parte então para a nossa reflexão de aplicação da nossa aula. Que a gente pode sim falar, Deus é soberano sobre todas as coisas. E todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, muitas vezes, a gente gostaria muito que as coisas fossem de acordo com o que a gente queria, né? De acordo com o que a gente quer. Mas, a nossa vontade não é necessariamente que vai ser a vontade de Deus. A gente não sabe, né? Qual vai ser a vontade de Deus. Só Ele sabe. A gente tem as nossas vontades, mas nem sempre as nossas vontades vão se alinhar com as vontades de Deus. E a gente tem que aceitar isso. Por quê? Porque se a gente crê que Deus, Ele é uma pessoa justa, obtém a verdade e tem conhecimento sobre o que vai ser bom pra gente, a gente só tem que crer. Nem sempre o que a gente quer vai ser um caminho bom pra gente. A gente tem que confiar, a gente tem que crer que Deus, através da sua soberania, vai querer o que é melhor pra gente, porque a gente vai estar inseridos nos planos dele. Os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis, e nisso a gente tem que crer, certo? Bom, separa um momento para refletir um pouco sobre isso, para pedir um pouco disso para Deus, para a gente entender um pouco mais a sua soberania, para a gente se acostumar um pouco a isso. Eu sei que é meio difícil a gente querer aceitar um pouco isso, porque a gente quer ter a nossa liberdade, a gente quer privilegiar as nossas vontades, mas pede sabedoria para Deus, pede para compreender um pouco mais como aceitar a sua soberania
e seja grato pela soberania de Deus, porque através da soberania Ele exerce a sua boa, perfeita e agradável vontade pra gente. Então é isso, esse é o momento de aplicação da nossa aula. Reflita um pouco sobre isso e peça para Deus em oração. E essa foi a lição de hoje. Um beijo e até a próxima. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande